Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é super importante para a nossa vida, para o bem-estar, para a qualidade dos relacionamentos, que é a saúde sexual. É engraçado, né? Porque é algo tão central e, ao mesmo tempo, ainda tem tanto silêncio em volta, tanta desinformação, talvez. Pois é, e a Organização Mundial da Saúde até fala, né, que a sexualidade faz parte da nossa personalidade mesmo, vai muito além do ato sexual em si. Exato. É algo bem mais amplo. Com certeza, e essa amplitude toda acaba se refletindo também nas dificuldades que podem aparecer. As chamadas disfunções sexuais, na verdade, são bem comuns, sabe? Afetam homens, mulheres, em várias fases da vida. E pra gente entender isso direito, não dá pra olhar só pra biologia. A gente precisa investigar os fatores psicológicos, sociais e até culturais que entram nessa mistura toda. E é justamente isso que a gente quer fazer aqui hoje. Dar uma olhada mais a fundo nessas camadas, sabe? Por trás da sexualidade, das dificuldades que surgem. Vamos usar como base pesquisas e estudos feitos aqui no Brasil mesmo, focando bastante nos aspectos psicológicos, nas experiências das mulheres, que são bem particulares, né? E também na questão do envelhecimento, das dinâmicas dos relacionamentos. Isso. A ideia é explorar esse universo de uma forma, assim, aprofundada, mas que todo mundo consiga acompanhar. Legal. Então, para a gente começar a organizar as ideias, a sexualidade humana, como a própria OMS define, né? É essa coisa que mistura pensamento, fantasia, desejo, crença, atitude, valor, comportamento, relacionamento. É tipo uma energia, assim, que move a gente para o encontro, para a intimidade, para o afeto. Mas como é que o Brasil começou a olhar para isso de um jeito mais científico, mais estruturado? Olha, essa história do estudo da sexualidade aqui é bem interessante, ajuda a gente a entender onde estamos hoje. Se a gente pensar naquele conceito do Foucault, das ciências sexuais. A ciência falando sobre sexo. Isso. Aquele movimento de produzir discursos oficiais sobre o sexo que começou lá no século XIX. A gente vê reflexos disso aqui no Brasil. Os primeiros médicos que se meteram nisso, se chamando de sexólogos, tipo Hernani de Irajá, José de Albuquerque, eles apareceram lá pelos anos 30. Nossa, faz tempo já. Faz tempo, eram pioneiros, mas ainda figuras meio isoladas, sabe? E quando que a coisa começou a ganhar mais corpo, assim, virar uma área mais... reconhecida. Olha, o impulso maior veio mesmo ali nas décadas de 70 a 80. Foi uma época bem importante porque juntou gente de áreas diferentes, principalmente médicos, ginecologistas, urologistas na frente e psicólogos. Ah, começou a integração. Exato. Teve uma influência grande daquelas pesquisas americanas do Masters e Johnson sobre a resposta sexual humana. Foi nessa época que surgiram entidades como a SBRH, a Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, que virou um espaço super importante para essa troca multidisciplinar. Entendi. E revistas especializadas também, né? Sim, tipo a Revista Brasileira de Sexualidade Humana. O mais interessante é que, desde essa época, o pessoal já sacava que não dava para entender a sexualidade olhando só por um lado. A necessidade de juntar o conhecimento da fisiologia com o da psicologia ficou clara desde cedo. Faz todo sentido essa origem, já pensando em várias áreas juntas. E imagino que isso ajude a definir os problemas, né? As tais disfunções sexuais. O que caracteriza uma disfunção, exatamente? Exato. A disfunção sexual, assim, de forma geral, é quando a pessoa tem uma dificuldade que é persistente ou que fica indo e voltando, sabe? E que causa sofrimento para ela mesma ou no relacionamento. E essa dificuldade pode afetar uma ou mais fases da resposta sexual, tipo o desejo, a excitação, o orgasmo, ou então pode envolver dor durante a relação sexual. E isso é comum aqui no Brasil? Olha, os estudos brasileiros mostram que a prevalência é alta, sim. Não é algo raro, não. A disfunção sexual feminina, que às vezes a gente vê como DSF, é especialmente comum. Tem pesquisador que até considera uma questão de saúde pública de tão frequente que é. Nossa. E aí entram os fatores psicológicos que você mencionou. Qual o peso deles nisso tudo? Ah, são cruciais.
tanto para começar o problema quanto para ele continuar, sabe? É um leque bem grande de fatores. As emoções, por exemplo, têm um peso enorme. Tipo culpa, vergonha, raiva. Muitas vezes raiva ligada à briga no relacionamento, né? Ou até medo. Medo de se entregar, de perder o controle, medo de não conseguir corresponder ao que o outro espera. E as crenças que a gente carrega, né? Aquelas ideias que a gente ouve desde pequeno, às vezes numa educação mais fechada. Totalmente. Mensagens tipo sexo é sujo, sexo é pecado, ou que o corpo, o prazer são coisas ruins. Isso deve criar uns bloqueios gigantes, né? Gigantes. Eu lembro de ter lido num dos textos base o relato de uma mulher, acho que Renata o nome, que ela sentia que carregava a culpa religiosa da juventude para dentro do casamento. E isso impedia ela de ficar à vontade com o parceiro, de se soltar. Nossa, que exemplo forte de como isso internaliza, né? Perfeito, é exatamente isso. E além das crenças, as experiências que a pessoa já viveu também contam muito. Histórias de abuso, estupro, deixam marcas profundíssimas, claro. Mas mesmo experiências negativas mais simples, tipo relações que foram dolorosas ou muito frustrantes, podem criar um ciclo de ansiedade, de evitação. Faz sentido. E a saúde mental geral? Depressão, ansiedade... Influencia direto. Quadros de depressão ou ansiedade é muito comum que diminuam o desejo, a capacidade de sentir excitação e a própria dinâmica do relacionamento, né? Ah, sim, o dia a dia do casal. Fundamental. A falta de conversa sobre sexo entre o casal é um fator muito, muito comum. Briga mal resolvida, mágoa guardada, falta de intimidade emocional. Tudo isso vai parar na cama, né? Com certeza. Às vezes a questão é falta de estímulo certo, ou então cair numa rotina muito grande. Até desconfiança de traição, seja real ou só imaginada, pode acabar com a confiança e o desejo. E essa culpa, essa ansiedade toda, como que ela aparece na prática? Quais são os tipos de disfunção? Olha, pode se manifestar de várias formas. Desde falta de desejo mesmo, que os manuais tipo o DSM ou a CID chamam de desejo sexual hipoativo, ou até uma aversão total a sexo. Pode aparecer como dificuldade de excitação, na mulher, dificuldade para lubrificar, por exemplo, no homem, a conhecida disfunção erétil, ou então problemas com o orgasmo, seja dificuldade de chegar lá, ou, no caso do homem, a ejaculação precoce, que também é bem comum. E a dor também, né? E a dor, claro, a dispareunia, que é a dor durante a relação, ou o vaginismo, que é aquela contração que a mulher não controla e que impede a penetração. É uma variedade grande de manifestações para problemas que, no fundo, podem ter essas raízes psicológicas e relacionais bem fortes. Realmente. E aí fica muito interessante quando a gente olha especificamente para a experiência das mulheres aqui no Brasil. As pesquisas mostram que a queixa número 1 entre elas é justamente essa: baixo desejo sexual, a libido que diminui. Como que a psicologia e a nossa cultura ajudam a entender isso? Esse é um ponto-chave mesmo nas pesquisas brasileiras. Tem uma visão importante de pesquisadoras como a Rosemary Besson, que sugere que o desejo feminino, principalmente em relações mais longas, talvez não seja tão espontâneo como a gente costuma pensar. Como assim? Responsivo? Sabe? Muitas vezes, a motivação vem primeiro da busca por intimidade, por conexão com o parceiro. E aí o desejo surge durante a experiência, se ela for prazerosa. Mas, para além desse modelo, o que as pesquisas aqui no Brasil mostram muito forte são os fatores culturais e de relacionamento. E quais seriam os principais que aparecem nessas pesquisas? Um tema que volta sempre é o impacto do que os estudos chamam de criação sexista. Aquela educação mais repressora para a menina, o tabu em volta do prazer feminino, a influência religiosa forte em muitos lugares e aquela valorização exagerada da virgindade. E tudo isso ajuda a criar bloqueio, culpa, vergonha desde cedo. E o famoso duplo padrão, né? Exatamente. Aquele negócio... O menino é incentivado a explorar a sexualidade, enquanto a menina aprende a reprimir. E essa diferença de expectativa que você falou, como que ela aparece no dia a dia do casal, segundo o que as mulheres contam? Aparece de um jeito bem claro, sabe? Gerando uma simetria mesmo.
Muitas mulheres entrevistadas falavam que buscavam na relação mais carinho, afeto, romance, a conexão emocional, enquanto elas sentiam que os parceiros estavam mais focados no ato físico, quase como se fosse só para aliviar uma tensão. E aí vem aquela sensação de ser um objeto, de não ser vista inteira. Nossa, isso é pesado. Muito. Uma participante até falou algo tipo: eu queria um abraço, um aconchego, e ele já vinha com a mão no peito. Outra mulher, acho que Alice, o nome dela, contou como ficou surpresa quando, já adulta, um parceiro perguntou pela primeira vez do que ela gostava na cama. Sério, nunca tinham perguntado. Nunca. Como se a preferência dela nem entrasse na equação, sabe? E essa assimetria parece que vai além do sexo em si, né? Sim, muitas vezes reflete uma desigualdade maior na relação mesmo. É comum a mulher ficar naquele papel de cuidadora do relacionamento, colocando as necessidades do parceiro, inclusive as sexuais, na frente das dela. Algumas contaram que faziam sexo por um sentimento de obrigação, de compromisso, ou até por medo do parceiro procurar fora. Uma pesquisadora chamou isso de labor of love, tipo o trabalho do amor, que acaba pesando muito mais para a mulher. E a questão da infidelidade que você comentou antes, como entra aí? A infidelidade masculina, que em alguns meios culturais ainda é vista com mais naturalidade, digamos, Infelizmente. ela tem um impacto devastador no desejo e na autoestima sexual da mulher. E o curioso e triste, né, é que muitas mulheres, mesmo sofrendo com a traição, acabam ficando na relação. Seja por depender financeiramente, pelos filhos ou para manter aquele status social do casamento. E aquela culpa internalizada, como a da Renata que você falou, continua agindo ali, né? Continua bloqueando a mulher mesmo quando ela gostaria de se reconectar sexualmente. É interessante pensar como tudo isso que a gente vive e sente se reflete até no jeito como a gente pensa sobre o orgasmo. Eu vi uma pesquisa sobre as representações sociais do orgasmo. O que são essas representações e o que elas mostraram? Representações sociais, de um jeito simples, são as ideias, as imagens, o conhecimento que um grupo de pessoas compartilha sobre um assunto. É o senso comum, sabe? O jeito como a sociedade entende e fala sobre algo. Tá. E nesse estudo sobre o orgasmo, ficou bem claro como essa representação muda com a idade. E talvez com as mudanças sociais também, ao longo do tempo. As mulheres mais jovens, ali entre 18 e 29 anos, elas associavam mais o orgasmo com um prazer físico forte, com tesão, e falavam mais da masturbação como um caminho para chegar lá. Interessante. E as mais velhas? As mulheres de meia idade, entre 30 e 59, já ligavam mais o orgasmo à intimidade com o parceiro, à satisfação emocional, relacional, e as mulheres com 60 anos ou mais associavam o orgasmo principalmente a sentimentos como amor, relaxamento, carinho, bem-estar. Olha só. Isso sugere que a experiência e o significado do orgasmo vão mudando ao longo da vida, né? Talvez refletindo prioridades diferentes, contextos de relacionamento diferentes e também, quem sabe, uma mudança cultural sobre o que se espera do sexo em cada fase. Falando em fases da vida, outro momento que parece mexer muito com a sexualidade da mulher é a maternidade. As pesquisas apontam um impacto bem forte, né? Um impacto fortíssimo. Numa das pesquisas qualitativas que a gente viu, a chegada dos filhos foi descrita como um fator negativo para o desejo sexual de todas as mães entrevistadas. Nossa, todas? Isso é muito marcante. E quais foram os motivos que elas apontaram para essa queda no desejo? Foram vários fatores e eles meio que se misturam. A sobrecarga física e mental com o bebê, a casa é um ponto central. Aquela sensação de estar sempre exausta, de que não sobra tempo nem energia para o sexo. Imagino. Muitas também falaram de uma certa decepção com a participação do pai na divisão das tarefas, o que gera ressentimento. Mas um ponto psicológico bem fundo que apareceu foi a dificuldade de conciliar o papel de mãe, que a nossa cultura ainda liga muito àquela coisa da abnegação, do cuidado quase assexuada, né? Com o papel de mulher que deseja, que tem prazer. Uma divisão interna, quase. É uma espécie de subsumissão ao papel materno, como a pesquisa descreveu. A identidade de mulher sensual fica ali em segundo plano. Deve ser bem difícil navegar essa transição. Muito. Uma participante, acho que Helena, falou que sentia como se tivesse saído do papel de esposa para entrar só no de mãe.
E fora isso, tem a logística que muda, né? Sim, claro. A privacidade do casal vai para o espaço, o cansaço faz diminuir o repertório sexual, a cabeça tá cheia de preocupação com o filho. Tudo isso acaba afastando o casal daquela intimidade sexual de antes. É um cenário bem complexo mesmo. E aí, avançando mais no ciclo da vida, como é que fica a sexualidade no envelhecimento? Ainda tem muito aquele mito do idoso assexuado, né? Sim, esse é um estereótipo que, nossa, a gente precisa muito combater com informação. Envelhecer não quer dizer perder o desejo ou a capacidade de ter uma vida sexual ativa, prazerosa. As pesquisas que a gente tem mostram bem claro, o desejo sexual continua lá na velhice, mesmo que ele se manifeste de um jeito diferente. E o que os estudos com idosos aqui do Brasil mostram sobre isso? Mostra um quadro bem variado. É verdade que uma parte importante dos idosos se diz sexualmente inativa, e a viuvez, principalmente para a mulher, pesa bastante nisso, por falta de parceiro mesmo. Entendi. Mas, mesmo entre os inativos, a maioria reconhece que sexo e intimidade são importantes para o bem-estar geral. E entre os idosos que continuam ativos sexualmente, a frequência das relações pode até diminuir se comparar com quando eram mais jovens. Mas a satisfação com a vida sexual geralmente continua alta. Eles parecem valorizar mais a qualidade do que a quantidade. E a saúde sexual continua sendo importante para a qualidade de vida geral nessa fase também. Totalmente ligada. Um estudo específico com mulheres idosas mostrou uma ligação clara entre a função sexual, desejo, estação, orgasmo, satisfação, e a percepção delas sobre a qualidade de vida. Tanto o ato sexual quanto a intimidade emocional apareceram como coisas importantes para elas. Interessante. Claro que tem mudanças no corpo que são inegáveis com a idade, né? A queda do estrogênio na mulher depois da menopausa pode causar ressecamento vaginal. Nos homens pode ter mudança na firmeza, na duração da ereção. Mas o que os estudos reforçam muito é que os fatores psicológicos, tipo como a pessoa se vê, como ela aceita as mudanças do corpo, e principalmente os fatores do relacionamento, a qualidade da parceria, a comunicação, a adaptação às novas possibilidades, é que são chave para manter uma vida sexual boa na velhice. Isso volta a destacar o peso do relacionamento, da conexão. E os profissionais de saúde, como é que eles entram nessa história? Eles conversam sobre sexualidade com os pacientes idosos? E aí é que está um ponto bem crítico que várias pesquisas mostraram. Tem uma lacuna gigante na abordagem da sexualidade pelos profissionais de saúde quando atendem o pessoal mais velho. Sério? Eles não perguntam. Muitos idosos falam que nunca foram perguntados sobre a vida sexual pelo médico, pela enfermeira, nunca receberam orientação sobre como lidar com as mudanças ou sobre sexo seguro nessa fase. Parece que tem um tabu que continua também entre os profissionais, que muitas vezes acham que sexo não é mais assunto pra gente mais velha. Que falha, né? Então, se a gente fosse, amarrar tudo que essa nossa conversa trouxe, o que fica mais evidente? Olha, fica evidente, primeiro, a complexidade imensa da sexualidade humana. Ela é mesmo um fenômeno biopsicossocial. Biologia, psicologia, o social, o cultural, tá tudo amarrado. Certo. Segundo, que as disfunções sexuais são comuns e mesmo que tenham um lado físico, elas estão muito ligadas a fatores psicológicos, às nossas histórias de vida, às crenças que a gente carrega, à cultura onde a gente vive e, de um jeito bem forte, à dinâmica dos nossos relacionamentos. E olhando especificamente para o cenário brasileiro que as pesquisas mostraram. Alguns pontos saltam ainda mais, né? A influência profunda da criação, que muitas vezes ainda é marcada pelo machismo, por papéis de gênero muito rígidos, no jeito como especialmente as mulheres brasileiras vivem ou deixam de viver o desejo e a satisfação sexual. Aquela questão da culpa, da vergonha. Exato. A culpa, a vergonha, o duplo padrão. Como isso pode paralisar? Outro ponto crucial é a importância vital da comunicação, do alinhamento de expectativas dentro do relacionamento. Aquela diferença que a gente falou entre buscar carinho e focar no ato sexual, por exemplo. Isso precisa ser conversado abertamente, para o casal se sentir visto, atendido. E a necessidade de olhar para a sexualidade como algo que acompanha a gente a vida toda, né? Inclusive no envelhecimento.
superar os tabus e garantir que as pessoas tenham informação, apoio. Exatamente. Os profissionais de saúde têm um papel-chave nisso. Precisam ser mais bem preparados, mais sensíveis para abordar o tema em todas as idades. E tudo isso só reforça como são importantes as abordagens terapêuticas que levam em conta essa complexidade toda. Tipo a psicoterapia focada em sexualidade. Isso, a psicoterapia focada em sexualidade, muitas vezes trabalhando junto com médicos, com outros profissionais naquela equipe multidisciplinar que a gente falou no começo, pode ser um caminho muito potente para ajudar as pessoas, os casais, a superarem dificuldades, a darem um novo sentido para algumas experiências e a construírem uma vida sexual mais autêntica, mais prazerosa, mais satisfatória. Foi uma exploração bem rica mesmo, que mostra como essa nossa vivência mais íntima, na verdade, é moldada por uma rede de fatores enorme, né? Sem dúvida. E talvez, para quem está ouvindo a gente, fique uma reflexão final, amarrando tudo isso que a gente discutiu. Considerando como a cultura onde a gente vive, a nossa criação, a dinâmica dos nossos relacionamentos, como tudo isso molda tão fundo a nossa experiência da sexualidade, como a gente viu tão claro nas pesquisas, especialmente para as mulheres. Que tipo de diálogo, sabe? Seja um diálogo interno de autoconhecimento ou uma conversa aberta com o parceiro, com a parceira. Que tipo de diálogo a gente poderia começar para ajudar a cultivar uma expressão sexual mais nossa, mais autêntica, mais satisfatória, talvez mais livre das amarras do passado ou daquelas assimetrias que a gente vê que ainda existem tanto no presente. Ex Liberté.